Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa, que são entrevistas e debates de todas as noites. E hoje nós vamos discutir sobre um versículo da Bíblia e uma prática contemporânea. Não há dúvida alguma que a tecnologia é boa e ajuda, inclusive na pregação do Evangelho. Não há como negar que no século XXI é muito mais fácil divulgar a palavra de Deus aos quatro ventos do que no século I, na era dos apóstolos, né? O Evangelho tinha que ser pregado, nem alto-falante existia, era no gogó. Hoje não, hoje nós temos centenas e milhares de meios diferentes para espalhar a palavra de Deus. Entre esses meios, há a pregação pela televisão, pela internet. E muita gente prefere assistir aos cultos no conforto da sua casa ou do seu escritório pela internet. TV, internet, etc. Tudo isso é bom, é ou não é? Bem, Hebreus, no capítulo número 10, diz que nós não podemos frequentar a igreja. Isso é errado. Então, aí fica a pergunta. Assistir a cultos pela TV e pela internet sistematicamente, é óbvio, né? Não uma vez ou outra, mas sistematicamente, preferir assistir aos cultos por meio eletrônico, não é, de certa forma, desobedecer, transgredir aquilo que a Bíblia ensina em Hebreus capítulo 10, verso 25? Pode ser que sim. Afinal de contas, estamos fugindo a um compromisso com a igreja, a frequentar uma congregação, a ter comunhão com os irmãos. Mas pode ser que não seja errado, não. Afinal de contas, se você analisar bem, não é o fato de você estar numa congregação local que garante que você esteja em comunhão com ela, não é verdade? Quantas vezes a gente vai à igreja, entra e sai e ninguém nem nos vê, a não ser Deus, né? E aí? O que é que Hebreus 10, 25 tem a ver com TV pela internet? Como conciliar as duas coisas em pleno século XXI? Esse é o desafio do programa de hoje e eu conto com a sua participação. Está no ar? Ou vejam só. Olá, é com alegria que em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, estamos começando mais essa edição do programa Vejam Só. Tem presente bom para você, hein? Legal mesmo. Um DVD do Dr. Russell Shedd, entre outras coisas. Então, para você se qualificar e poder ganhar esse presente, o que você tem que fazer? Votar na enquete que está no vejamsó.com.br, nosso endereço eletrônico, né, a nossa página na internet. Vai lá, vota na enquete, pronto, tá tudo certo para os sorteios que a gente vai fazer aqui. Hoje estamos aqui no estúdio e temos uma estreia, né? Para participar desse debate, nós trouxemos pela primeira vez ao programa, não ao estúdio, porque ele já veio acompanhando o pai, né? Mas ao estúdio, pela primeira vez, com muita honra, recebemos o pastor Altair Mateus Nunes Júnior. Você está acostumado a ver o pai dele. Hoje você vai ver o filho, o Júnior, da Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco. Paz e graça, pastor. Que prazer em recebê-lo. Graça e paz, reverendo. É um grande prazer estar aqui nesse programa. Uma bênção poder discutir sobre a palavra do Senhor. Onde fica a Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco? Nós ficamos na Avenida Marechal Rondon, em frente a uma empresa bem conhecida, Arvin Meritor. Está de frente a ela, bem fácil de encontrar. O estacionamento da igreja fica na Rua Júlio Silva, número 47. Muito bom. É na região de Osasco? Exato, centro de Osasco. Muito bem. O irmão é o pastor lá? Isso, exatamente. Sou um dos pastores lá. Amém. Seja muito bem-vindo. Muito prazer. Do outro lado, pastor Gabriel Miquelasso Rocha, ministro da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na sede de São Paulo. Seja muito bem-vindo mais uma vez, pastor Gabriel. Obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado, pastor Éver. Uma boa noite para você que está nos assistindo. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, pastor, essa noite. Onde fica a igreja que o irmão ministra? No centro da cidade de São Paulo, na Avenida São João, número 791. Estamos ali ao lado do missionário R.R. Soares, o pastor Jaime de Amorim Campos, com muito amor. Muito bom. Você tem um dia da semana que o irmão dirige todas as reuniões, é terça, né? Isso, é terça-feira, voltado para a área sentimental. E tem muita gente nessa reunião? Tem bastante gente interessada em resolver os problemas, que eu sei que tem uns assuntos que vão falar essa semana aqui sobre isso. Amanhã nós vamos discutir quem é que escolhe o cônjuge, se é Deus ou
Qual é a sua opinião, pastor? Eu falo, como eu falei, né? Eu prego sobre isso, né? Somos nós que escolhemos o nosso cônjuge, Deus abençoa. Quem escolhe somos nós. Vamos ver amanhã, hein? Vamos ver. Eu vou estar ligadinho, vou estar assistindo. Mas outra pessoa que vai discutir esse assunto aqui. Então, vamos ver a matéria que apresenta o tema de hoje, que vai ser bem complicado para o pastor Gabriel. Né? E a gente já volta com o debate no Vejam Só. Eu quero te fazer uma pergunta logo de cara. Você acha que a transmissão do culto, seja pela internet ou pela TV, é um abuso ou não? Uma das áreas mais populares dos sites de algumas igrejas é o link para a transmissão ao vivo, que conecta as pessoas ao culto de domingo enquanto ele está acontecendo. Claro que por esse ponto observamos que a tecnologia está sim a nosso favor. Pois em meio a tantas maldades que encontramos, tanto na TV quanto na internet, podemos ter um pouco de paz ou assistir um culto sem sair de casa. Mas para um pouquinho, será que é aí que pode existir algum problema? Pois alguns podem pensar, bom, se existe o culto, a transmissão do culto pela internet ou pela TV, para que sair de casa? E até uma igreja. Por quê? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Será que podemos associar essa passagem de Hebreus, claro, no sentido de transgredir, quando pensamos em assistir aos cultos pela TV ou internet? Isso é o que vamos discutir agora no programa Vejam Só. Muito bem, tá aí. E você participa do debate votando em nossa enquete, www.vejamsó.com.br. Vou começar com o pastor Gabriel Michelasso Rocha. Ele é ministro da Igreja Internacional da Graça de Deus, uma das igrejas que tem os cultos transmitidos pela televisão, né, de forma, inclusive, intensa. Como é que o irmão responde na sua primeira fala a pergunta, tema de hoje? Bom, pastor, a nossa igreja, bem como o senhor falou, é uma igreja extremamente midiática, né? Nós estamos na televisão, nós estamos na rádio, nós estamos na internet, através do Facebook, Twitter, Instagram, pelo YouTube, pelo site da igreja. Nós temos a nossa TV, que é um sistema de televisão a cabo, dentre os tantos canais que temos, são 10 canais só voltados para o público evangélico. Os cultos daqui da sede que gravamos na São João, no centro de São Paulo, todas as reuniões de segunda a segunda são transmitidos através da televisão, mas isso não representa estar na reunião. Explico para o senhor a princípio por quê. Primeiro, o culto não é 100% transmitido pela televisão, ele pega o trecho do louvor, né, e da mensagem e um pedaço da oração, e a reunião inteira não é transmitida. No caso das reuniões, o show da fé é transmitido aqueles 50 minutos com o missionário, temos o tempo do louvor, temos a oração com o pastor Jaime, conosco os pastores. Então, já para começar por aí, você não consegue estar 100% na reunião. Então, já por esse princípio, a gente já nega de cara. E eu vejo da seguinte maneira, pastor, eu tenho um motivo para estar em casa, para não sair de casa e estar em comunhão com a igreja, com os irmãos, com Deus, na casa de Deus? Tenho. Então é justificável. Por isso que nós temos todo esse sistema. Não tenho, por que não estar entre os irmãos? Né? Legal. Agora vamos ouvir a palavra inicial do pastor Altair Mateus Nunes Júnior sobre o mesmo. Boa noite. Na realidade, assim, eu acredito que o grande problema não está nem em somente assistir pela televisão ou pela internet. A nossa grande dificuldade é aquilo que hoje está sendo chamado dos desigrejados, né? Inclusive, a revista Ultimato, há algum tempo atrás, alguns meses atrás, lançou uma reportagem falando de uma pesquisa do IBGE, que essa pesquisa estava dizendo que, possivelmente em 2020, a maioria dos brasileiros virão a ser evangélicos, e em 2040, a maioria serão desigrejados, pessoas que não estão congregando em igrejas nenhuma, que estão recebendo somente uma porção da palavra pela internet ou pela televisão. E eu acredito que é esse o grande dilema nosso, porque as pessoas buscam sempre um extremo. Se não formos na igreja, deixamos de ter intimidade com Deus. Tem que ir na igreja para ter intimidade.
Se deixamos de ir na igreja, também deixamos de ter comunhão com o corpo de Cristo, comunhão com a palavra do Senhor. Então, acho que os dois extremos são perigosos, na minha opinião. Mas a sua igreja já proibiu assistir TV. Já. No início dela, no ano de 1975, até acredito que meados de 1990 e pouco, 95, 98, era proibido assistir televisão. Hoje, no entanto, nós temos programas, inclusive a nossa igreja de Osasco transmite o culto ao vivo também. Nós fazemos essa transmissão do culto. Qual canal? Estava pelo Livestream. Ah, tá. Pela internet. Isso, exato, pela internet. Tá. Agora, por que vocês proibiram assistir TV? Eu acredito que foi mais por questão de ignorância mesmo a respeito da falta de conhecimento. Eu acho que a liderança da igreja, no início, não enxergava a televisão como algo que poderia gerar coisas boas dentro das casas. Então, nesse início da nossa igreja foi proibido. Depois foi se abrindo, hoje, inclusive, o presidente da nossa denominação também faz um programa ao vivo. Mudou, então. Mudou bastante. Tá certo. Graças a Deus. Não, eu me lembro dessa época aí, né? Desse Sim, período. Eu acompanhei, como adolescente, a formação da Igreja Renovada, né? Eu participei desse pedacinho da história, aliás, tenho muita saudade dessa época. Muito bem, e você aí de casa? Chegou sua vez de opinar, vamos lá. O nosso endereço eletrônico é o vejamsó.com.br. Você vai lá e vai votar na enquete que diz. É errado assistir cultos pela TV e internet em vez de congregar? Primeira resposta, sim, é errado. Segunda resposta, não é errado, não. Terceira resposta, não sei. Né? Se você responder assim, depende, é o não sei, tá? Porque tem que ser visto caso a caso, não tem problema algum. Pode votar que você vai concorrer aos brindes de hoje. Eu falei que o brinde era especial e é especialíssimo. Dá uma olhada nisso aqui, ó. O primeiro presente que a pessoa sorteada vai ganhar é esse DVD do Dr. Russell Shedd, O Mundo, a Carne e a Igreja. São 3 palestras que ele faz e que foram gravadas em DVD num congresso, né? São 3 palestras longas do Dr. Shedd, falando sobre os 3 desafios do cristão, né? O desafio de enfrentar o mundo, o desafio de enfrentar a carne e o desafio de enfrentar a igreja. Vou dar de presente juntamente com o brinde da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Esse aí que você está vendo, bacana, né? Para você saber que está passando da hora de o senhor e a senhora se matricularem na Agrade para servirem melhor ao Senhor. Todos os cursos da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, visam melhorar o desempenho da pessoa que serve ao Senhor. Todos. E são muitos cursos. Tem desde pós-graduação em teologia, passando por teologia, bacharelado, licenciatura, tem o curso bíblico, esse tem em todas as filiais, tem análise bíblica, escatologia, tem cursos bem práticos, tipo Libras, Língua Brasileira de Sinais, música, inglês e espanhol usando a Bíblia como texto, tem curso de capelania, evangelização, curso para obreiros, tá cheio de curso lá na grade. Evidentemente que, à exceção do curso bíblico, que está em todas as filiais, os outros dependem. Então, o que você vai fazer? Você vai anotar esse telefone, 0 operadora 11 3115 0819, 3115 0819, anotou? Amanhã, agora está muito tarde, amanhã você liga na grade, fala com a Carla ou com as assistentes ali da grade e se informa. Olha, eu vi o Weber falando tal, eu moro em tal lugar. Tem uma filial perto de você. Então você vai se inteirar do endereço da filial e também quais são os cursos que são ministrados nessa filial, além do curso bíblico. Faz a matrícula, tenho certeza que você vai se habilitar para servir ao Senhor com muito mais integridade, tá bom? E, né, os dias são maus, a Bíblia diz que a gente tem que se preparar, né? Então, faça isso. Pastor Gabriel, a sua família foi alcançada pelo Evangelho? Foi pela TV? Não, a princípio não, foi visitando a igreja mesmo, né? Meu pai começou a frequentar a igreja lá no bairro do Ipiranga
Ué, e como é que ele sabia que a igreja existia? Porque nós nascemos no Ipiranga, né? Sempre moramos ali e ele passava, sempre a gente sabe onde que é a sede, própria sede, pela sede você consegue obter endereço, telefone e informações sobre as filiais. E como nós morávamos realmente próximos ali, mais ou menos próximos à igreja de Ipiranga, ele começou a frequentar. A igreja nem era onde é hoje, ali na Sua Bueno, era na própria Sua Bueno, só que num outro local, num andar superior ali, e ele começou a frequentar, mas desde antes e até depois, sim, o contato com a televisão existe. Hoje eles assistem também os programas da televisão, da igreja pela televisão. Nós mesmos acompanhamos sempre a programação da igreja, mas nunca substituindo a importância de estar presente na casa de Deus, de estar orando, de estar buscando a Deus ali no meio dos irmãos, o que é realmente importante para a nossa fé, para nos estabilizar na fé. E como eu falei, é como se uma pessoa que está debilitada, lembro muito do exemplo do ladrão na cruz, que a Bíblia fala que tem que crer em Jesus e ser batizado. Naquela situação ele não pôde ser batizado, ele foi salvo, Jesus disse que ele ia ser salvo e cremos dessa maneira. Então, em uma determinada situação em que a pessoa não pode, por qualquer motivo, tem casos hoje ainda mais em São Paulo, com trânsito, chove para São Paulo, aquela coisa, sim, podemos nos alimentar pela televisão. Eu mesmo prego às terças-feiras, um outro dia ou outro que eu estou na televisão, e sei que tem centenas, tem milhares de pessoas assistindo, mas sempre deixo muito claro, não substitui a ida e a comunhão na igreja. Tá bom. O irmão assiste cultos pela TV, pastor Otávio? Assisto, inclusive o programa Vejam Só. Mas o Vejam Só não é culto. Não, mas Às não vezes, deixa muito de pelo nos contrário. edificar. Mas não deixamos de ser edificados pelo Vejam Só. Assisto pela TV, assisto pela internet, acompanho alguns pastores, gosto de muitos, alguns que inclusive estão muito longe, em outros estados, e eu gosto muito de... Eu acho importante ser edificado por intermédio deles. Não é pecado? Não, pecado jamais, de forma alguma. Tá. Mas se acomodar e ficar em casa é outra história. Agora, no próximo bloco, eu vou querer saber dos meus dois convidados por que estar fisicamente na congregação é tão importante se o que a gente faz lá é ouvir a palavra de Deus, participar dos louvores, participar da oração e tudo isso dá para fazer pela TV? Uai, então por que eu tenho que ir até lá, né? Eles vão ter que explicar isso direitinho, já que eles falaram que isso é tão importante. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. Um lembrete aos meus telespectadores, existe um blog onde eu posto material meu, independente do programa, né, e da emissora, chama... o endereço é ebercocarelli.blogspot.com.br, tá? Cocarelli com L só. Lá você tem alguns sermões gravados, não tem, só tem o áudio, né? Tem também algumas opiniões a respeito dos temas do Vejam Só que são gravadas em vídeo. E tem textos, ensaios, artigos e por aí vai, tá bom? Aproveita, põe seu comentário lá, tá? Agora, o mais legal do programa é saber quem nos assiste, né? A gente fica muito curioso saber quem é que está nos vendo. Então, o que você faz? Faz um alto aí seu, o tal do selfie, venda o programa do jeito que você quiser, né? A maioria põe lá um jeito de mostrar que está vendo, assistindo ao Vejam Só. Põe no facebook.com/programa Vejam Só e aí não esqueça de se identificar as pessoas da foto e dizer onde você mora, para a gente poder falar aqui. Hoje, por exemplo, nós temos o Joel e a Araci. Olha só, casal bonito. Só não disseram aonde eles moram, né? Então, posta outro aí, viu, Joel e Araci, para a gente saber de onde vocês são. Lucas, Orlando e a Ana são de Cruz das Almas, na Bahia. Tá lá, né? O Lucas e o Orlando mais a Ana, né? Maravilha, Deus abençoe vocês de Cruz das Almas. Maria do Socorro Xavier, tá com sono, lógico, nesse horário, né? Mas está lá, firmona, assistindo ao Vejam Só. Só não disse onde ela mora. Orley Martins, é de Anápolis, em Goiás. Beleza, a gente tem bastante audiência lá em Goiás. Obrigado, Orley.
Pedro Antônio e Robson Brito, eles são de Teixeira de Freitas, na Bahia, onde a gente tem também uma grande audiência. Teixeira de Freitas tem inclusive uma repetidora da nossa emissora lá, né? E tem um pessoal muito fiel ali. E a Rosângela Pereira de Souza, que também não disse de onde é, né? Olha, eu estou aparecendo mais do que ela, olha, ó. Rosângela Pereira, um ósculo santo para você, Deus te abençoe, tá? Muito bem. Cadê o seu selfie? Põe lá no facebook.com/programa Vejam Só. Põe a foto, as informações todas lá que a gente vai mostrar. Aqui no fim do semestre, nós vamos fazer um sorteio. Todo mundo que participou vai ganhar um presentão aqui do programa. Bom? Muito bem. Nós estamos agora querendo saber do pastor Altair Mateus Nunes Júnior, não é o pai, é o filho, lá da Igreja Presbiteriana Renovada, em Osasco. Por que a gente tem que frequentar a igreja se dá para assistir aos cultos pela TV ou pela internet? Ótimo. Pastor, inclusive o texto bíblico que está sendo proposto, Hebreus capítulo de número 10, ele começa a partir do verso de número 19, falando sobre o livre acesso que temos até o trono do Pai. Então, que não precisamos de um sumo sacerdote, que Jesus Cristo é esse nosso sumo sacerdote. Aí, até o verso de número 23, ele começa a falar sobre, 22 e 23, ele fala sobre como devemos entrar diante da presença do Senhor, com o coração piedoso e tal. No verso 24 e 25, no entanto, ele começa a dizer que não basta a gente entrar no nível vertical, na intimidade com Deus. Nós precisamos também ter um relacionamento horizontal. E aí é a grande questão, porque muitas pessoas acreditam que não precisam ir na igreja, porque já estão sendo edificados em casa. Só que a questão de estar na igreja não é somente para ter um relacionamento com Deus, para crescer na graça, mas também para ministrar e ser ministrado uns aos outros. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, nós vamos ver muitos motivos do porquê devemos congregar. Primeiro porque, Atos capítulo de número 2, nós vemos a igreja primitiva, no verso 46 e 47, tendo esse tipo de relacionamento com Deus, nas casas, individualmente e também diariamente no templo. Nós também olhamos e vemos no Novo Testamento que boa parte do Novo Testamento foi escrito para as igrejas locais. Então, as cartas estavam sendo escritas para as igrejas locais, Gálatas, para as igrejas locais, a importância de estar reunido numa igreja local. Quando nós olhamos também para a figura do cristão no Novo Testamento, nós vemos a figura de uma ovelha, e a ovelha não anda sozinha, a ovelha anda em bando, por isso nós devemos também estar na igreja para que possamos estar juntos, edificando uns aos outros mutuamente. A palavra de Deus fala cerca de 64 vezes uns aos outros, e precisamos então estar congregando, não somente por causa do nosso relacionamento com Deus no nível vertical, mas edificando mutuamente uns aos outros. Por isso a necessidade de estarmos congregando. O senhor concorda, pastor Gabriel? Concordo, pastor Heber, concordo sim, e cito até alguns pontos extras em relação a isso. Falávamos, pecado assistir em casa e não ir à igreja? Não é pecado, o pecado é preguiça, por exemplo. É um pecado que faz a querer ir e estar assistindo de chinelo, de bermuda e camiseta, não é pecado, mas de não querer ir, de não estar lá. Outro pecado que se comete, até a respeito do que o pastor disse, dessa falta de socialização espiritual, vamos dizer. A pessoa ela não quer estar ali, de cumprimentar as pessoas, como bem o senhor falou no início, bem no início do programa, tem gente que entra e sai e não fala com ninguém, ninguém fala com ela. É um erro da própria pessoa, né? Nós temos, vou falar da nossa igreja, um grupo de obreiros que recepciona, que auxilia a pessoa dentro do salão e também está lá na porta para despedir essa pessoa. Você pode ser usado ali para dar uma palavra para alguém, você pode pedir um conselho para alguém, coisa que dentro de casa a pessoa não consegue, apesar de na nossa TV nós temos o canal SOS, que você pode ligar, fazer pedidos de oração. Então tem esse porém. Um outro ponto que devemos observar, a Santa Ceia. Eu sou o pastor responsável da juventude hoje e teve até um jovem que é da nossa igreja, e ele falava justamente isso. Não, eu estou em casa e um dia não estava com muita vontade de sair de casa, assistir em casa mesmo, mas como que você fez para ceiar?
Olha, parece que coincidência, mas naquela hora eu estava comendo um sanduíche ali com... E não foi brincadeira, não. Um sanduíche com fantaúva ali na hora, eu apresentei a Deus e fiz... Misericórdia! É coisa de jovem, né? E ali eu apresentei quase a mesma coisa, fiz a minha Santa Ceia. Não é bem por aí. A gente acaba até, vamos dizer assim, ridicularizando um rito da igreja muito importante. Jesus disse fazer isso em memória de mim. Um outro aspecto, também citando a nossa igreja, nos cultos pela televisão, não se passa o momento dos dízimos e das ofertas. E nós sabemos as bênçãos que existem através do dízimo e da oferta. Você não consegue fazer isso da sua própria casa, não consegue ofertar e devolver o dízimo ao Senhor, no altar de Deus. Pelo aspecto pelo pastor e por essas questões, já nos mostra que estar em casa, assistir a um culto, por um problema, uma dificuldade, uma deficiência, é muito bom, sem contar o trabalho evangelístico pesado que existe em cima disso. Mas substituir a ida à igreja, a comunhão com os irmãos, esse momento de estar na casa do Pai, que só quem está sabe como é que é a diferença entre estar em casa e na igreja, realmente tem que ser negado e tem que ser imposto nas pessoas que deve-se sim ir à igreja pela palavra de Deus. Então tá, já que vocês dois são bonzinhos, então eu vou ser o vilão da história. Ótimo. Né? Então vamos lá. A verdade, tudo isso que vocês falaram é verdade, é muito bonito e tal, e não sei o quê. Porém, como eu estava dizendo para um rapaz que eu ando discipulando aí, né, a teoria na prática é outra. Crente é chato. Né? Então, você vai encontrar gente chata, gente que não gosta de você, gente de quem você não gosta, gente que vai vir pedir favor, dinheiro emprestado, gente que fica falando no celular quando você está tentando orar, gente que fica conversando, cochichando, fazendo brincadeirinha enquanto você está tentando se concentrar na mensagem, né? Gente que ocupa o lugar que você gosta de sentar na igreja, porque todo crente tem o seu lugar, sua cadeira cativa. Né? Você vai ter que pagar estacionamento, você vai ter que enfrentar o trânsito, você vai brigar com a patroa e com os filhos porque eles estão sempre atrasados, você vai chegar atrasado no culto, né? Então, quer saber? Eu fico em casa orando com Deus e pelo menos eu não peco. Certo, pastor? Na verdade, assim, pastor, depende muito do ponto de vista. Por que pessoas deixam de congregar? Isso é um dos motivos. Porque encontramos problemas na igreja. Muitos dizem, eu ouço pessoas constantemente dizendo assim, eu deixei de congregar, porque eu fui para a igreja, eu me decepcionei com o líder, eu emprestei dinheiro para o pastor e o pastor não pagou, emprestei dinheiro para alguém que ministra tal parte do louvor da igreja e ele não foi honesto comigo e por isso eu deixei de congregar. Todavia, nós esquecemos que, na verdade, a igreja é também o lugar dos doentes. Por isso que o Senhor Jesus Cristo mesmo disse, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os feridos, para os enfermos, para os necessitados. Então, sempre na igreja nós vamos encontrar pessoas assim, pessoas que estão zapeando durante a palavra, pessoas que estão conversando, que estão debatendo qualquer outra coisa, que estão conversando, atrapalhando até mesmo o culto, ou dando mau testemunho, porque a igreja é também o lugar para essas pessoas. Porque a igreja é o lugar para os enfermos. É o lugar onde as pessoas serão tratadas, trabalhadas, transformadas, até chegar à imagem de Jesus Cristo. Então, está errado deixar de congregar por causa disso, porque nós não vamos encontrar a igreja perfeita, porque sempre na frente da igreja terá pessoas cuidando, e pessoas são sujeitas às falhas. Porém, precisamos estar juntos para nos edificar mutuamente. Mas... o senhor quer ver? Pastor Gabriel, outra vantagem de assistir ao programa pela TV ou pela internet. Eu posso gravar o culto e aí eu posso repetir, ouvir várias vezes porque eu não entendi uma certa parte, não sei o quê. Não é melhor? Lá na igreja não dá. Bom, no nosso caso dá. Porque na igreja você já sai com o DVD do culto que você acabou de assistir e pode assistir quantas vezes você quiser. No caso da nossa Igreja da Graça, nós já, a pessoa saindo da igreja, ou no tempo que está ali passando os envelopes de dízimo, essas coisas, já está sendo gravado o culto, lá está sendo a multiplicação, e você já sai com o DVD.
Em relação à primeira questão que o senhor levantou, de ter pessoas problemáticas na igreja, eu duvido que na igreja tenham pessoas mais problemáticas do que dentro de casa, onde as pessoas assistem. Tem sempre alguém em casa que está devendo, alguém em casa que está torrando a paciência, tem um filho que está correndo, que está gritando, outro que está perguntando se vai acabar logo esse culto, que quer assistir o jogo, o outro que quer assistir o jogo no lugar do culto. Então, apesar do culto, como até o pastor disse, ter lugar, pessoas problemáticas, que é justamente o lugar para essas pessoas, em casa eu acho que é mais difícil. É verdade. Ai, ai, ai. Geralmente, quem mais reclama é o mais problemático. Também tem isso, né? Justamente, é verdade. Agora, como que a gente lida, já que o pastor Altair mencionou isso, e é uma questão importante, a gente precisa saber também tratar, com os decepcionados. Como é que a gente lida com a pessoa que é decepcionada? E até que ponto essa decepção é uma desculpa? Aí existem casos e casos, né, de pessoas decepcionadas. A primeira coisa que a pessoa decepcionada precisa é encontrar amor verdadeiro dentro da igreja. Precisa encontrar acolhimento. Não só se decepcionam devido a ver erros em outros, que infelizmente isso acontece muito, mas também muitos saem da igreja por causa de insurreição, não somente decepção, mas porque não querem se submeter, têm dificuldade com questão de autoridade, falta de submissão mesmo. E outros até saem de igrejas por causa do ensinamento, das doutrinas das igrejas. Por exemplo, eu encontro, recentemente estava lendo um livro, vendo alguns documentários sobre pessoas que estão decepcionadas com essa questão da doutrina da prosperidade, que as igrejas hoje empregam muito isso, e por isso saem da igreja devido a essas coisas. E esse problema, na verdade, pastor, não é um problema nosso, não é um problema que tem acontecido no Brasil. Quando nós olhamos para a Europa, nós vemos que a Europa hoje está vivendo um período que eles mesmos estão chamando de período pós-cristianismo. Recentemente o senhor falou sobre a questão do avivamento, um dos pastores presentes falou sobre como o avivamento impacta a sociedade, e o avivamento também ele sai das quatro paredes da igreja, que isso é importante, que não é a nossa discussão de hoje, que é bom até frisar essa questão. Eu não dependo de estar na igreja para ter comunhão com Deus, porque o caminho já está aberto, na igreja eu sou edificado, na igreja eu aprendo, eu edifico mutuamente. Mas a Europa hoje está enfrentando uma crise porque teve a questão do avivamento, o impacto na sociedade, teve a construção de grandes templos, como nós estamos vendo hoje no Brasil, e depois surgiu os desigrejados, aqueles que passaram a deixar de estar congregando semanalmente, e hoje vários desses templos construídos em períodos de grande avivamento, hoje estão se tornando bibliotecas, padaria, cafeteria, algumas até discotecas. Eu recentemente estive vendo algumas fotos na Europa, na Holanda especificamente, de templos que hoje estão tornando lugar de reunião pública para orgias mesmo, de baladas, de coisas desse tipo. Então, o grande perigo de ir desigrejando é que você vai perdendo o calor do convívio com o corpo de Cristo, vai esfriando na fé, vai se afastando. O salmista, no Salmo de número 42, ele diz assim no verso de número 4, eu me lembro quando eu ia com multidão em festa para a casa do Senhor. Porém, eu já não tenho mais essa alegria dentro de mim, porque ele se afastou. Ele não diz o motivo, mas diz que se afastou. Então, a igreja também é um lugar de renovar a sua alegria, de renovar a paz dentro do seu coração. Nós estamos perdendo nas nossas casas, mas a ceia do Senhor é um lugar de comunhão, a nível vertical e a nível horizontal. Por isso precisamos ceiar na casa do Senhor. Certo é que quando está enfermo, a igreja deve ir até o enfermo para poder ceiar com ela, e não estando com saúde, deixando de congregar, que é isso que esse texto está tratando. Então, o irmão foi buscado lá na sua casa para se tornar pastor da igreja, ou o irmão estava congregando e as pessoas viram os seus dons, o irmão foi contribuindo para o corpo de Cristo e chegou onde chegou? Claro, estava na igreja, não tinha pretensão nenhuma de ser pastor, tinha um trabalho paralelo, né, com meu pai, tínhamos uma sociedade e íamos à igreja até que o pastor, ele precisou de uma ajuda, né, nós éramos do bairro, precisou de uma ajuda aqui na sede, né, com o pastor Glauber Morari, inclusive estava gravando com a gente aí o Movimento Jovem esses dias,
E ele precisou e falou, você pode estar lá presente, está precisando de uma ajuda ali para cooperar em alguma coisa. E eu, tá bom, estarei lá. E aí, agora que eu estava saindo da igreja, ele falou, só espera um pouquinho. Se ele olhar para você e ver alguma coisa diferente de você, algum chamado, ele pode te chamar. Se ele te chamar, você corre o risco, até ele brincou até assim, corre o risco de virar pastor. Aí eu falei, então não me chama, que eu não é a minha vontade, eu não quero que isso aconteça. E na hora ele até falou, mas você já perguntou para Deus se é a vontade dele? E eu pensei e falei, não, isso eu não perguntei, então pergunta. Foi a hora que eu vim até a igreja, orei a Deus, clamei a Ele mesmo, abri a Bíblia e Deus me deu o chamado ministerial. E o pastor foi me orientando na igreja como que eu devia prosseguir. Eu fui vendo exemplos de outros pastores auxiliares para, até então, chegar ao pastoreado. Então, isso seria praticamente inviável acontecer da minha casa, né? Tanto ver, né, aqui alguma coisa que poderia, um chamado em mim para poder fazer a obra, quanto a preparação para fazer a obra. Tem muita gente que pode estar em casa hoje e deveria estar pregando um púlpito. Aí que está, ou cantando, exatamente, ou tocando, ou ministrando para os enfermos, ou liderando o ministério de visitação, né? Tem 500 mil coisas para fazer, muita coisa, que não dá para fazer comodamente só engordando em casa, né? Bom, antes de chamar o intervalo, a gente vai passar para você um comercial que foi gravado pelos alunos da melhor escola de comunicação de São Paulo, né? A FAP-SP, a Faculdade do Povo. Por que você não vem estudar jornalismo, ou então rádio, televisão e internet, ou então publicidade e propaganda? Dá para estudar de manhã e dá para estudar de noite. E as matrículas ainda estão abertas. Estamos aguardando a sua. Por que você não vem? Dá uma olhada. Venha conhecer a Faculdade de Comunicação FIP. Aqui é o lugar para estudantes que querem fazer a diferença, assim como você. Curso de jornalismo, rádio, TV e internet e publicidade e propaganda. Acesse fapsp.com.br ou venha conhecer no endereço Rua Barão de Itapetininga, 163, primeiro andar. Escolha FAP-SP. Legal, a gente está indo para o intervalo. Voltamos já com o Vejam Só. Muito bem. Temos uma questão que precisa ser abordada. Vou começar aqui com o pastor Altair, porque o pastor Gabriel é da Igreja Internacional da Graça de Deus e o missionário não deixa a gente falar mal de ninguém. Não pode. Não pode. Não pode, é pecado. Ele fica bravo quando a gente fala mal de alguém. Então, o senhor é que está encarregado, pastor Altair. Não, eu estou brincando. A questão é a seguinte. Na internet, com certeza absoluta, e na TV também, infelizmente, isso já está acontecendo, há cultos onde são disseminadas heresias pesadas. Sim, não é? Sim. Quem está em casa não tem um pastor para tomar conta. O senhor falou que a ovelha não anda sozinha e a ovelha que anda longe do pastor, o que acontece com ela? Ela corre risco de ser devorada. Mas, infelizmente, pastor, nós sabemos que na TV, na internet e também em muitos púlpitos nas nossas igrejas estão sendo disseminadas heresias. Então, não é garantia também, dependendo da igreja que você escolhe congregar, que você não vai estar ouvindo heresias sérias. Então, a internet, a televisão, temos muito, mas em púlpitos também está sendo aí ensinado coisas que nos assustam muito a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, uma coisa que eu sempre falo aqui no programa, talvez isso já tenha acontecido até com o senhor. A gente, toda noite, tem um tema aqui, muitas vezes os temas são bíblicos, porque são sugeridos, inclusive, pela nossa audiência, né? E isso pode suscitar dúvidas. Eu ouvi um pastor lá no Vejam Só falar tal coisa e tal. O que a gente faz? No domingo, você conversa com o seu pastor e tira a sua dúvida. É bom isso? Exatamente. Toda ovelha ela tem que ter o pastor. O bom pastor é Jesus, é o pastor, vamos dizer assim, dos pastores, é quem dá a direção tanto aos pastores quanto às ovelhas. Aconteceu curiosamente um caso, o pastor Jaime vira e mexe, ele conta nos cultos, e ele diz o seguinte: uma senhora veio até ele de uma outra denominação e ela disse: pastor, eu queria saber o que o senhor pensa. É errado cortar o cabelo, fazer a unha, usar calça comprida? É errado isso? O pastor Jaime falou assim: olha,
a senhora é daqui? Não, sou membro de tal igreja. Aí ele disse o seguinte, o que o seu pastor diz? Ele diz que é errado. Então, se ele diz que é errado, então é errado para você. Eu não posso ser um pastor que vá contra a ideia do outro pastor, a não ser que fosse algo, obviamente, pecaminoso, ou, como o senhor bem disse, uma heresia. Mas, se é um costume, se é um hábito daquela igreja, aquela ovelha tem que seguir o costume e o hábito daquela igreja. Nós não podemos interferir. O senhor falou algo corretíssimo. Na televisão, hoje, tem muitas heresias, tem muita gente brincando de evangelho, tem muita gente falando coisa que não deve falar. E missionário, não estou falando mal de ninguém, estou falando do geral, mas tem muita coisa errada sim, muito entendimento errado, muita gente que ocupa um espaço ali para dar a sua própria opinião, e o próprio missionário R.R. Soares, ele diz isso, não siga um, não siga o outro, nem o próprio missionário, siga a palavra de Deus. Você está naquela igreja, naquela denominação, naquela congregação, a doutrina que ela vai te passar é que deve ser seguido, você como ovelha. A palavra de Deus é a prova de todas as coisas, ela prova todas as outras coisas para ver se realmente está se seguindo a palavra ou não. Eu vou dar um exemplo. Eu sei que você é de casa, fala, dá um exemplo. Eu dou um exemplo com o meu filho mesmo. Meu filho estava vendo, até a gente brigou. Um determinado canal de TV aí, que tem um programa mantido aí por uma falsa igreja, onde tem cabimento um negócio desse. Olha, tem coisas que os falsos pastores inventam que escandaliza até o diabo. Sim. Porque nem o capeta é capaz de pensar em tamanha loucura. Tem uma igreja que oferecendo Santa Ceia ungida. A Santa Ceia dele é completamente diferente, porque o apóstolo mais a bispa enfiam as mãos no vinho, e aí então, aí o vinho fica ungido pelo poder de Grayskull, deve ser, né? Poxa, Jesus Cristo instituiu a ceia e disse, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Não tem como santificar mais isso, gente do céu. E, né? Santificar o corpo de Jesus, né? Tem cabimento? Ele precisa que eu santifique o corpo dele. É brincadeira. Como o irmão falou, tem gente brincando. Então a televisão oferece riscos, a internet muito mais, que a internet é um terreno sem dono. Né? Exatamente. E por isso você precisa sim ter um pastor, alguém maduro na fé, né? Alguém que possa te orientar. Se você tem dúvida, vai lá, conversa com ele e ele vai te orientar na palavra. Ah, mas se eu tiver... Agora, pastor, vamos lá, pastor Altair. Vamos supor que alguém frequenta uma igreja dessas com um ensinamento torto e ouve essas coisas aqui, ou então na internet, ou então nos bons programas evangélicos da TV. E aí, o que ela deve fazer para tirar as dúvidas dela? A primeira coisa é examinar debaixo da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Então, até o apóstolo Paulo disse, né, que se for encontrado qualquer coisa que não tenha referência profunda na palavra de Deus, que não seja uma doutrina bem embasada, rejeita isso, rejeita esse ministro, rejeita essa palavra e não viva a palavra de Deus, é luz para o nosso caminho. Anjo de Deus, né? Ainda que seja um anjo, seja ele como for. A única coisa que, logo depois da palavra, alguém que seja referência para você, se você tiver ainda alguma dúvida de como interpretar aquele texto. Então, pessoas que caminham junto com você, que tenham mais maturidade na fé, que a palavra de Deus fala isso, tanto homens quanto mulheres. E a importância de ter alguém, né, que te discipula, que caminha junto com você, para te ajudar a não ser pego nesses enganos que constantemente estamos enfrentando. A única coisa, pastor, que eu acho importante frisar é que, em contrapartida, há igrejas também que dizem que a única maneira de se chegar até Deus e ter intimidade com Deus é por intermédio dos cultos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, nós temos que tomar cuidado para que não estejamos ocorrendo de ir para algum extremo, porque o caminho está aberto e nós podemos ter intimidade com o Senhor na nossa casa, podemos ter intimidade profunda com Ele no nosso trabalho, no trânsito entre a casa e o trabalho, mas também devemos ter essa intimidade profunda na comunhão com o corpo de Cristo. E é isso que, inclusive, esse texto no original está dizendo. Epsonagoge, que é o texto que fala sobre a importância de congregar, o verso de número 25, que fala sobre que é alto, e sinagogue, que é
concentração, reunião, ou até mesmo sinagoga. Então, do alto, alguns até dizem, inclusive na internet tem, dizendo assim que essa é uma reunião sublime, mas não é isso que o texto original está dizendo. Ele está dizendo que é uma grande reunião, uma reunião especial quando estamos juntos. Temos essa reunião com o Senhor, junto com o corpo de Cristo. Alta reunião. É bom lembrar, né, pastor Gabriel, tem um episódio na vida do Senhor Jesus, nós estamos falando do Salvador, no Getsemane. Ele sente necessidade da presença física dos apóstolos. E ele estava orando, falando com o Pai, veio um anjo consolá-lo, mas ele sentia necessidade Jesus sentiu necessidade da companhia física das pessoas. Então, a reunião tem essa finalidade também, não é? Exatamente. Eles foram a uma particularidade, né? Jesus arrastava multidões, mas naquele momento Jesus não convocou o povo. Ele chamou os discípulos mais chegados, que não foram todos também, a estarem com ele ali, a orarem e fortalecê-lo. Jesus passou por um momento de extrema aflição, né? Coisa que pouco ser humano viveu e experimentou na pele. O que ele viveu, não a morte da cruz, mas no Getsemane. Então, na verdade, os discípulos deveriam estar ali. Falta que quando Jesus sai dali, ele dá uma bronca neles. Poxa, vocês não conseguem nem por um momento orar e vigiar? Então, Jesus também, nesse setor muito bendito pelo Senhor, assim como nós, se Jesus, o nosso Salvador, que horas antes de ter sido morto por causa dos nossos pecados, precisou da presença física de pessoas intercedendo ao lado, vigiando por ele, quanto mais nós, que fomos salvos por pelo próprio Jesus, não precisaríamos da ajuda, da intercessão, da comunhão dessas pessoas. Amém. Bom, o Ataíde Rodrigues, ele mora em Paraguaçu Paulista, no interior de São Paulo. Eu diria que é como uma pessoa comer uma comida que aparece na televisão. Vai continuar com fome, sem contar a falta de comunhão com os irmãos. E vou dizer mais ainda. Quem responde pela vida espiritual dela? Pois quem responde pela cobertura espiritual da vida dela é o pastor, desde que ela seja membro da igreja e congregue. E a ceia do Senhor? Como vai dizimar, ofertar, se o culto dela é virtual? Isso não é falta de tempo, é não querer compromisso com a igreja e com Deus. E aqueles que não têm compromisso com Deus, Deus também não tem nenhum compromisso com eles. Mesmo o livre-arbítrio sendo limitado pela vontade permissiva de Deus. Compromisso é compromisso. Forte abraço. Luiz Gonzaga Miranda, da capital paulista. Temos que ter bom senso para responder. Por exemplo, estou viajando e impossibilitado de estar no culto presencial. Assisto pela internet. E aí? Agora, deixar de ir à igreja sem justificativa, só por preguiça ou coisa parecida? Nem precisa comentário. Agora, tem um detalhe que nós não abordamos aqui. Isso na Igreja da Graça, eu ouvi muitas vezes isso. Pessoas que sofrem de insônia, ou que estão desesperadas, ou que estão no hospital, doentes, tal, sem dormir, durante a madrugada, assistem aos cultos pela TV e quando ficam boas, vão para a igreja. Isso não acontece? Acontece e muito, né? Como nós estamos tratando, pastor, não é a falta da importância ou o grau de importância dos programas de televisão e das mídias em si, mas é a falta da presença da pessoa na igreja, porque de fato nós sabemos, aí não poderia pregar contra o que nós fazemos, né? Nós temos um sistema de televisão a cabo que leva massivamente cultos dentro das casas das pessoas. Isso é muito importante. Eu vejo isso como um extra, tanto porque o senhor falou, pessoas desesperadas, pessoas com insônia, pessoas nos hospitais, pessoas nas cadeias, eles conseguem receber esse tipo de programação nos horários determinados. Então, isso é extremamente importante. Nós temos sim que usar todo e qualquer meio de comunicação, de tipo, de espécie de evangelismo, para atrair essas pessoas e para também alimentá-las em um momento que elas não podem estar presencialmente na igreja. O que nós temos que entender é o que? Vamos usar isso, nós que já somos firmes e podemos estar na igreja, como um extra. Eu costumo ir à igreja na quarta e no domingo, por exemplo. Só que eu posso congregar, né? Eu posso estar me alimentando na segunda, na terça, na quinta, na sexta e no sábado também. Então isso deve ser como um extra. A gente não pode esquecer que a Bíblia diz que a porta é estreita e larga a porta conduz à perdição. Então só ficar em casa como qualquer outra pessoa no mundo faria, só tirar as conclusões, ligar a TV, abrir a Bíblia, tirar as próprias conclusões,
e achar, ou por achismo deduzir alguma coisa e começar a viver, não pode. Mas sumamente importante esse tipo de trabalho é. Uma coisa interessante, eu não sei como é que é na igreja renovada, né? O pastor Altair vai contar para nós agora. Na minha experiência, Presbiteriana Independente, deu uma mudadinha no clima, você já sabe que vai faltar gente na igreja. Mas quem? Quem tem carro. Porque os que vão de ônibus ou a pé, não faltam. Ah, isso é verdade. Não somente mudando o clima, mas até mesmo, por exemplo, esse ano nós temos vários feriados prolongados. E o feriado prolongado é certeza de que a igreja não vai estar com todos os membros que normalmente frequentam aquele lugar. E, infelizmente, isso acontece. Deixam de se alimentar, apesar de não só se alimentar nos cultos públicos, né? Mas deixam de se alimentar, deixam de receber uma palavra por causa de chuva, de garoa, ou até mesmo porque um feriado bem chamativo para uma praia ou para sítio e coisas desse tipo. Pois é. E é natural. E não faz falta, né? Mas o que mais me impressiona é que as pessoas que mais deixam de ir à igreja é quem tem os melhores recursos. É verdade. Quem vai de ônibus, quem vai a pé, não falta. É um negócio incrível. E tem pessoas, pastor, que dentro de casa também tem dificuldade até da própria televisão, né? Tem gente que não tem tantas condições, aparelhos televisivos mais antigos, quando chove não pega, né? A pessoa tem esse tipo de problema. De repente, como nós falamos, tem mais pessoas dentro de casa que querem assistir outras programações. Então, é justamente essa pessoa é a mais fiel. Quem tem maior condição, se acabou a energia dentro de casa, a pessoa vê no tablet, vê no celular, ela tem outros meios que uma pessoa de menores condições financeiras não tem. Então, isso é fato, não é só na igreja do senhor, não, você em todas as igrejas. Pois é. Infelizmente. Quanto mais acomodado... Bom, o que a nossa repórter apurou a respeito do tema de hoje? Vejam só. Eu quero saber a sua opinião sobre as pessoas que preferem assistir os cultos em casa, pela televisão ou pela internet, ao invés de ir até uma igreja. E o que você prefere? Assistir o culto pela igreja ou pela TV ou pela internet? Com certeza pela igreja. Né? Para estar em comunhão com os irmãos. Aí para ir até a igreja, com certeza. Eu prefiro ir até uma igreja, né? Porque hoje o pessoal está assim, se distanciando um pouco da casa do Senhor, né? Então não há mais aquele ajuntamento, aquela unidade, não está mais perto, né? Não se abraça mais. Então os cristãos estão distantes um do outro, né? Internet você fica distante, você não pode abraçar, você não conhece, né? Você não conhece, não vê, não pode perceber o que as pessoas estão precisando, né? Às vezes o cristão vai na igreja assim, em busca até de um abraço, né? Então é melhor estar perto na igreja. Ir até a igreja. Não se deve deixar de congregar, como muitos têm feito por causa da televisão. O que eu acho que nós temos que ir à igreja. A internet facilita, de repente, eu trabalho de fim de semana, hoje não pude ir na igreja, então eu tenho a facilidade de entrar na internet e assistir o culto. Mas tem que ir na casa do Senhor, tem que ir na igreja, tem que estar em comunhão, tem que estar ali com o povo. Mas facilita, né? De repente eu viajei a trabalho, estou em outro país. Aí a internet é legal. Então, minha opinião é essa, a internet ajuda nessas ocasiões. Você não pode, se você está ausente no momento ali na tua igreja, aí você entra na internet e não deixa de assistir o culto. Mas ter a internet para substituir a igreja, eu não concordo. Eu acho que é comodismo. Para mim é comodismo, né? Porque a palavra diz que nós devemos congregar. E como que você congrega pela internet? Como que você congrega pela... Né? Então, para mim, não tem validade, não. Quer dizer, é válido, né, pela falta de tempo de algumas pessoas e tal. Mas, para mim, eu creio que tem mais... Eu acho que é mais aconchegante, você está mais entre irmãos, né? Eu acho... E ouvir direto do pastor, eu acho muito legal também. Wagner Aparecido Silva, ele mora lá em Montes Claros, nas Minas Gerais. É sim, Deus é conhecedor de todas as coisas, inclusive do aumento da tecnologia, Daniel 12:4. Se o Espírito Santo disse, não deixeis de congregar, então ele sabia e sabe a razão por que falou. A Bíblia diz que fica sem a bênção quem se isola, Provérbios 18:1. E que o justo só cresce se estiver plantado dentro da casa de Deus, Salmo 92:11.
E diz sobre o rei Jotão: fez o que é reto perante o Senhor, exceto que não entrou na casa do Senhor. Segundo Crônicas 27:2. Quando alguém se recusa a ir congregar, o anjo que o acompanha é obrigado a ficar em casa com ela. Mas quando a gente vai, os anjos que me acompanham e que acompanham os demais se juntam a nós em louvor e adoração. E a palavra pregada edifica a todos. Se a pessoa não está doente, se não está trabalhando, se não está estudando, e aí acabou o espaço do Wagner, lá de Montes Claros. Eu gostei dessa história do anjo, né? Então eu vou à igreja porque o anjo tem que ir também. Já é complicado, né? Pastor Évero, uma questão interessante que uma das pessoas disse ali na entrevista, na reportagem pela televisão, que nós não podemos substituir a igreja pela internet ou por algum meio de comunicação. E é verdade, existem algumas coisas na vida que são insubstituíveis, né? Como, por exemplo, a igreja, o templo, a casa física onde nós congregamos. Existe namoro virtual, mas existe casamento virtual, né? Você precisa estar com a pessoa, até mesmo porque pela internet eu quero ver quem consegue ter filho com alguém, formar uma família, de um lado de um país, outro de outro lado do mundo. Então, existem coisas na vida insubstituíveis, a igreja é uma delas. Você pode, momentaneamente, como pelos programas que nós temos, ter o auxílio ali da palavra, fazer a oração da fé e tudo mais em qualquer horário do dia, mas substituir permanentemente, isso não pode ser feito. Verdade. Por outro lado também, um cuidado que nós devemos tomar é de que também não substituir outras práticas importantes da vida cristã somente pelo culto, né? A vida cristã ela não se resume somente a estar num culto de final de semana ou estar congregando. A palavra igreja é isso, chamado para fora. Igreja não é somente aqueles que congregam semanalmente, mas nós precisamos também zelar para os tipos de reuniões. Por exemplo, o culto doméstico. O culto doméstico hoje é uma prática que quase não se tem feito mais. As pessoas muitas vezes pensam que somente por levar os seus filhos à igreja já é o bastante, quando a palavra de Deus diz que nós devemos ensinar os nossos filhos levantando, deitando e falando na nossa casa e no caminho. Então o culto doméstico também é muito importante. A igreja não é o único lugar onde temos comunhão com o corpo de Cristo, não é o único lugar onde temos acesso à presença de Deus, é um lugar extremamente importante, mas devemos também levar em conta essa necessidade da igreja também ir ao aflito, ao necessitado e também congregar dentro de sua própria casa. Pois é, né? Então, lá em Gálatas está escrito: levai as cargas uns dos outros, né? E assim cumprireis a lei de Cristo. Amém. Então, você não vai fazer isso virtualmente, você tem que fazer isso se envolvendo de verdade, se comprometendo. E como a gente não quer se envolver nem se comprometer, fica, não, eu fico em casa e tal. Ó, Jesus, né, vai julgar um por um, né, e de acordo com as possibilidades e oportunidades de cada um, né? Nós recebemos aqui com muita alegria o pastor Altair Mateus Nunes Júnior, ele é ministro da Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, e também o pastor Gabriel Michelasso Rocha, que é ministro da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede aqui de São Paulo. Então, obrigado aos dois irmãos. E você de casa é um privilegiado. Aí sim, ó, bom uso da internet. Você vai lá no site do Vejam Só e pega o contato desses dois irmãos amados. E se você tem dúvidas, precisa de aconselhamento, quer fazer convites, quer mandar oferta, eles estão à sua disposição, tá? É só clicar na aba Convidados, tá bom? Vamos ver quem vai levar o brinde da Agrade hoje. Quem é? Meu pai do céu. Ioslene? Josilene. É Josilene, eu acho. Né? É Ioslene mesmo? É Ioslene. Então, tá Ioslene. bom. De Paraná. É da Paraíba, né? Então tá bom. Depois a gente entra em contato, pegar seu endereço e mandar os brindes que você ganhou. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nos veremos no próximo Vejam Só.